por favor. No livro de Gênesis, estamos nessa série de mensagens no livro de Gênesis. Nossa intenção é chegarmos até o capítulo 3, com a graça do nosso bom Deus. Esses 3 primeiros capítulos de Gênesis são fundamentais para a gente entender muita coisa das Escrituras e temos um panorama geral aí da temática que vai percorrer toda a palavra de Deus. A nossa série de mensagens em Gênesis, capítulo 2 hoje, vamos ver do verso 4 ao verso de número 17. Gênesis 2, do versículo 4 ao versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O terceiro nome é o rio Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém, meus irmãos? Até aqui a leitura dessa manhã. O tema que nós vamos meditar durante alguns minutos se chama Deus, o artesão do homem. Deus, o artesão do homem. Vocês vão entender o porquê dessa expressão artesão na exposição dessa manhã. O que a gente vai identificar aqui nessa leitura, já que estamos fazendo a exposição desde o capítulo 1, vocês podem, de repente, pode estar passando na cabeça de vocês a seguinte questão: pastor, Deus já não havia criado o homem e a mulher já no capítulo 1? Por que agora o capítulo 2 está dizendo que formou o homem de novo? De repente pode ser que esteja passando essa pergunta na cabeça de vocês. Vamos por partes. O capítulo 2 aqui lido, do verso 4 até o 17, não é um segundo relato da criação, como alguns pensam. Na verdade, aqui do versículo 4 ao versículo 17 lido, é o detalhamento daquilo que ocorreu no 6º dia. Ou seja, no capítulo 1, Deus já havia criado todas as coisas, inclusive o homem no 6º dia. Lembra-se disso? Deus criou o homem no 6º dia. O capítulo 2, então, é um detalhamento das coisas que aconteceram no 6º dia. Os detalhes. Ou seja, o capítulo 2 aqui lido, Deus dá para Moisés maiores riquezas de detalhes daquilo que havia acontecido no 6º dia. Por que isso? Deus, de alguma forma, ao inspirar Moisés na escrita, ele já está preparando o cenário para aquilo que vai acontecer no capítulo 3, que é o relato da queda.
Importante a gente ter essa percepção na nossa leitura. Então, o capítulo 2, recapitulando aqui, ele não é uma outra história. Ele é o detalhamento daquilo que aconteceu no sexto dia. Perfeito? Vamos lá. Avançando então. O relato dessa passagem aqui, histórico da origem do homem, que está registrado nesses 2 primeiros capítulos. O primeiro estabelece o fato da criação do homem, o segundo descreve a maneira da criação. O primeiro capítulo, que vai relatar a criação, apresenta um majestoso resumo da criação do universo por Deus, com o homem sendo criado no sexto dia, como havia dito. O capítulo 2 apresenta uma explanação mais detalhada dessa formação do homem, de maneira até poética, bonita de se pensar. O capítulo 1 apresenta, anuncia que Deus criou a raça humana. O segundo, aqui lido, explica como Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher. Vocês vão lembrar bem, isso fica para a próxima semana, quando nós vamos ver a criação da mulher como se deu. E por que a diferença nesse aspecto da criação, mas isso são cenas para os próximos capítulos, para você voltar aqui domingo que vem e ouvir o sermão. É proposital, é igual novela, série, quer maratonar? Gênesis? Vem semana que vem. O homem, irmãos, aqui a criação, existe porque Deus o criou e lhe deu vida. Amém, irmãos? O homem foi criado não porque quisesse ser criado, mas porque Deus quis, Deus desejou criar o ser humano. O propósito da existência da raça humana repousa no coração e na vontade soberana de Deus. Ele continua sendo o ator principal aqui na narrativa. Isso é importantíssimo na leitura de Gênesis, capítulo 1 ao capítulo 3. Assim como por toda a Escritura. Mas, já que estamos meditando em Gênesis, a gente tem que ter ideia que o ator, usando essa expressão aqui, principal da narrativa, não é o homem, não é a mulher que vai ser criada depois, não é a serpente, mas é Deus. É Deus. Ele é o diretor de tudo, ele é o diretor. Ok? Imagina, traz agora na sua imagem a figura de um filme, de um seriado qualquer. E você tem a figura do diretor que vai conduzindo todo o processo e a atuação dos personagens ali envolvidos. Deus é o diretor, irmãos. Da toda a cena. Todo o relato bíblico aqui, ele está focado numa única pessoa. Quem? Deus. Deus é o autor, do início ao fim. É Ele que fala, Ele que cria, é Ele que executa. O homem aqui nesse primeiro momento e depois a mulher são coadjuvantes. Embora sejam a coroa da criação de Deus, conforme vai dizer no Salmo 8, em outras passagens também, mas Salmo 8 é bem específico, o ponto central aqui é que o relato bíblico quer descrever para nós a majestade, a grandeza do Deus do qual eu e você servimos. Lembre-se o seguinte, qual o contexto da escrita do livro de Gênesis? Importante isso, a gente já estudou na EBD, temos estudado isso, mas é importante trazer isso à memória sempre. O povo está prestes a entrar na terra prometida, eles estão no contexto de deserto. Qual o contexto aqui? Quando Moisés começa a escrever, inspirado por Deus, o livro de Gênesis. Eles vieram de uma mentalidade do Egito. De povos que eram politeístas, que adoravam vários deuses, várias divindades. Deus está formando, forjando, moldando essa nação, esse povo, por meio desses relatos, para que eles pudessem conhecer o único e verdadeiro Deus. De onde eles vieram? A origem de todas as coisas. Qual é a identidade desse povo? Porque até então, por terem ficado anos como escravos, a identidade deles havia se perdido ou pelo menos se misturado com as religiões dos povos antigos. Eles precisavam então resgatar, serem ensinados, instruídos a respeito do Deus de Jacó, do Deus de Isaac, do Deus de Abraão. E essas histórias que vão ser contadas no livro de Gênesis é para que esse povo, sendo formado lá no contexto do Egito, pudessem ter uma identidade própria a partir
de Deus e não dos deuses dos povos antigos. Claro até aqui, gente? Avançando. A imagem aqui, quando Deus cria e forma o homem, você está com a sua Bíblia aberta, aí no capítulo 2, ele diz assim, verso 6, mais uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então, formou, veja, Deus diz criou, diz formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. A linguagem aqui, na língua hebraica, segundo alguns estudiosos, geralmente a imagem que a gente tem qual é, quando a gente lê esse texto? Pensa nas mãos de Deus, não é? Uma mão, ou as mãos de Deus, pegando um barro, não é isso? E moldando como se fosse um boneco, né? Essa imagem, viu, que a gente tem? Eu não sei se de 99% das pessoas acreditam que seja isso, tá? E aí Deus fala assim, ó. Tem até pinturas famosas de Michelangelo lá na... Ai, meu Deus. Na Itália? Louvre? Também, no Louvre. Isso. Mas tem na Capela Sistina também. A figura da pintura das mãos assim, do toque. Já viu essa imagem? Como se fosse Deus, a imagem de Deus desenhada, e tocando. Assim, a imagem é essa. E geralmente essa imagem, que é do período medieval, tá? Que a gente traz até o dia de hoje. Mas no relato bíblico, veja, o Deus que nós servimos não tem mão, não tem pé, não tem olho, não tem boca. A Bíblia diz que ele é espírito. Mas a linguagem bíblica utiliza-se para que fique compreensível para mim e para você expressões humanas. Por isso a gente vai olhar na Bíblia várias vezes. A mão do Senhor fez tal coisa. E andava o Senhor. Inclusive o texto de Gênesis. Deus andava no jardim. Daí mais você pensa assim, então uma pessoa deixando marcas, pegadas na areia, no chão. Né? Mas a gente sabe que Deus é espírito, mas a linguagem bíblica, o termo usado para esse fim, no estudo da teologia, a Abra faz parece aqui, explico rapidinho. A palavra facinho, antropomorfismo. Antropomorfismo. O que é isso, pastor? Traduz esse negócio aí. É uma terminologia, anto significa homem. Então, o morfismo ali, continuação do sufixo, é a ideia de usar uma expressão humana para traduzir algo divino. Por isso que na Bíblia a gente vai encontrar, por exemplo, uma outra expressão, quando fala-se de Deus com o coração apertado ou chorando, expressões humanas para facilitar a nossa compreensão a respeito de Deus. Uma linguagem acessível, já que Deus é espírito. Eu não tenho coração igual o meu, seu. Deus não tem nariz, boca, olhos, mãos, igual a minha e você. Mas a linguagem é para que fique de fácil entendimento para nós. Qual é a ideia aqui então? Imagina, a linguagem é tão profunda e poética, é como se fosse a ideia que Deus estivesse quase dando um beijo na criação do homem. Essa figura, imagina que você vai quase ver seu esposo, seu namorado, alguém que você ama, que você vai quase beijar assim. A expressão da língua aqui, de maneira tão poética, tão bonita, é essa. O que significa isso na prática? É um Deus que se envolve com a sua criação. É um Deus que se relaciona com os seres humanos de maneira amorosa, graciosa. É um Deus que não apenas cria, mas que se envolve com a sua criação. Não é um Deus que criou todas as coisas e ficou lá no trono e agora vocês aí na terra dão um jeito de vocês. Se virem. Não é essa a ideia. O propósito aqui dessa criação, aqui nesse relato, é trazer essa beleza de um Deus presente. É o Deus Emanuel, irmão. É o Deus conosco. É um Deus que se envolve com a sua criação. Avançando mais um pouco aqui. Outro fato que deve ser percebido na criação do homem é que ele não foi criado nem derivado de outras criaturas. Importante isso aqui.
No relato aqui de Gênesis, Deus cria um reino vegetal distinto do animal e o homem distinto de ambos. Olha só que coisa interessante aqui. Na criação, tanto de todas as coisas do capítulo 1, como a criação, o detalhamento da criação do homem e da mulher no capítulo 2, Deus faz questão de fazer distinções. Macho e fêmea. Trevas e luz. Sol e lua. Terra e mares. Homem e mulher. Há distinções. Diferentemente de deuses pagãos, onde ao invés de ocorrer as distinções, as semelhanças ou similaridades, o Deus revelado nas Escrituras para nós se distingue dos demais nesse ponto, por isso é o Deus único e verdadeiro, porque ele faz distinções claras, ele estabelece padrões. Ordem. O texto, o relato bíblico da criação, tudo é feito em ordem, sequencialmente. Não há, onde havia desordem, caos, lá no capítulo 1, Deus vai colocando em ordem, vai organizando todas as coisas. Há distinção, irmãos, em tudo aquilo que nós fazemos. Deus está dando um código para nós aqui, na revelação que ele faz a Moisés, código ético, código moral. Mais na frente, quando nós lemos aqui a respeito, quando Deus coloca o homem no jardim, veja, não foi o homem que foi para o jardim, foi Deus que colocou ele lá. A iniciativa sempre é de Deus, irmãos. Não foi o homem que deu vontade, vou para o jardim, não. Deus preparou, criou o jardim e colocou o homem lá. E deu uma ordem para você cultivar, para você trabalhar nele. Vamos chegar lá já já. Avançando um pouquinho. Isso demonstra, observe que o texto bíblico da criação, cada ser criado por Deus é criado segundo a sua espécie. Isso demonstra que não se pode afirmar, a partir então do relato bíblico, que em algum momento da criação houve um processo evolutivo. De acordo com o texto bíblico, não há esse processo, porque cada um é segundo a sua espécie. Não existe um lastro no relato bíblico de que uma coisa era outra e virou outra coisa. Porque cada um é segundo a sua espécie, irmãos. De maneira prática. Pé de manga só vai dar manga. Não espere goiaba do pé de manga, não vai nascer. O gatinho lá só vai gerar gato. Cachorrinho e gente. Só gente. Isso é um contraste muito importante, não vou adentrar aqui por causa do nosso tempo, não é esse o foco aqui da mensagem, em relação aos processos evolutivos, conforme nós ouvimos muitas vezes. Há coisas para se pensar com mais calma. Espera lá. Coisas que precisamos ver com mais calma. O relato bíblico apresenta para nós que cada um nasce segundo a sua espécie. O homem não é um processo evolutivo que era uma coisa e foi se tornando, depois ele foi crescendo e se tornou um homem. O relato bíblico é claro, Deus criou o homem de maneira plena, com inteligência. Mas na frente, Deus dá ordem para o homem dar nomes às coisas. Deu criatividade a esse homem. Deu responsabilidades de fazer distinção. Veja que Deus, ao criar todas as coisas, faz distinção de tudo, daquilo que é certo e errado. Por isso, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o homem pudesse fazer distinção daquilo que é certo e daquilo que é errado. E qual era a referencial desse homem? Veja, o relato de Gênesis, estamos no capítulo 2, é antes da queda. Portanto, esse dado aqui, o homem não havia pecado. Perfeito? Ao fazer essa distinção, qual era o ponto de referência do homem? O próprio Deus, irmãos.
ao olhar para Deus, o homem tinha totais condições de fazer a distinção daquilo que ele deveria ou não fazer. Nós chamamos isso, no campo da teologia, faz parênteses rapidinho aqui, irmãos, não se assuste com as palavras que eu explico. É a expressão chamada tel-referência. Tel, Deus. Referência de Deus. Mas é bem sucinto e pobre aqui. Me perdoe os colegas que estiverem ouvindo aí, teólogos aí. É só para simplificar, tá bom, gente? Não gastar tempo no conceito. O ponto aqui, então, qual é? A referência do homem, e para nós, mesmo pós-queda, é sempre quem? Deus. Ele é a referência do que é certo e errado. Porque quando perdemos a referência de Deus, que é o que faz para nós do certo e errado, a referência então o quê? O homem. E foi exatamente o que levou eles ao pecado. Porque ao invés de fazer a referência do que é certo e errado em Deus, eles fizeram em si mesmo. Deram ouvido a quem? A serpente. Cenas para os próximos capítulos. Avançando mais um pouco. O Jardim do Éden é um lugar que Deus preparou para que o homem vivesse desfrutando de comunhão e paz com Ele. Veja, Éden é um local. Onde fica o Jardim do Éden? Não se sabe. O texto bíblico apresenta um pouco da geografia do lugar. Se você estiver aqui sobre aberta, acompanhe aí. Verso 10. De sair um rio do Éden, esse local, para regar o jardim. Vou falar um pouquinho do jardim já. E dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Aqui fala do Pison, ninguém sabe onde fica. Ok? E depois um outro texto, outro lugar, Avilá, também ninguém sabe onde fica esse lugar. Gion, também ninguém sabe onde fica esse lugar. Quais são os lugares que nós conhecemos hoje? Aí no verso 14 diz: o rio Tigre e o quarto, o Eufrates. No mundo antigo, próximo seria a Mesopotâmia ali. Hoje é o atual Iraque, do Gabão, né? Ela estava. Pode ter sido lá, de repente, quem sabe, o lugar do jardim, mas não se sabe ao certo. Mas os 2 rios dos quais se tem conhecimento hoje, que são o Tigre e o Eufrates, que existe até hoje, é naquela região. Tá? Naquela região. Vamos lá. Mas por causa da desobediência do homem, ele acabou sendo expulso do jardim. Vocês lembram dessa história? Foi expulso do jardim. E Deus não só o expulsou de lá, mas colocou anjos guardando o terreno para que o homem não voltasse nunca mais para lá, irmãos. E a gente vai ver isso por quê? Avançando mais um pouco. O que significa a palavra Éden? Não é lá de Coelho da Rocha, né? Não. Porque lá, eu conheço lá, tenho parentes lá, inclusive. Pessoal de Éden? Vamos juntos. O que significa a palavra Éden? Tá? Deleite ou prazer. Ou prazer. Na língua suméria ou acadiana, significa planície. Muda completamente o significado. Tá? O que o pastor acredita do significado da palavra Éden? Por causa do contexto da passagem, eu entendo que significa prazer ou deleite, e não planície. Perfeito? Avançando. O contexto é mais indicar para lugar de prazer e de deleite do que de planície. A ideia de um jardim, ela é comum no mundo antigo, na civilização antiga, irmãos. Quem já ouviu falar dos famosos jardins da Babilônia? Os jardins suspensos da Babilônia, famosos. Né? O Egito também tinha seus jardins. A Pérsia tinha seus jardins. A Babilônia tinha seus jardins. A China também tinha seus jardins. A Grécia também tinha seus jardins. E esses jardins eram colocados no interior dos palácios,
Por isso que a ideia do jardim também traz a ideia de culto. Culto. E a gente vai entender por quê. Avançando aqui. É colocado no interior dos palácios que serviam para a plantação de pomares. As civilizações, todas elas, aqui citadas, tinham esse caráter, parecido com Gênesis. Vamos avançar. Frutas, flores e para celebração de rituais religiosos. E também local de se fazer alianças. Que tipo de aliança? Casamento, alianças comerciais e alianças políticas. O que vai acontecer em Gênesis, gente? Mais à frente. A união é um casamento. Do homem com a mulher, Adão e Eva. Desse ambiente de jardim. De jardim. Na Bíblia, ao longo das Escrituras, a palavra jardim, ela vai aparecer várias vezes no Antigo Testamento e no Novo também. No Novo Testamento, qual é o jardim que vocês lembram de cabeça aí? O símbolo do jardim, antes da queda aqui para nós, lugar de deleite, lugar de prazer. Lembre-se sempre que eu estou fazendo esse exercício aqui contínuo, cada domingo, de fazer a conexão do Antigo e do Novo Testamento. Perfeito? Antes da queda, o jardim, lugar de prazer, de deleite, onde Deus colocou o homem lá. Dando um salto para o novo, o jardim do Getsemane, o que aconteceu com Jesus, irmãos? É o lugar da traição. Ele recebe um beijo e vai ser traído. Logo em seguida, vai ser levado para a crucificação. O texto bíblico diz no jardim do Getsemane, Jesus chorou e seu suor caiu como gotas de sangue. Que diferença do jardim, irmão? Ao longo da revelação bíblica, os jardins, eles vão se tornar locais de traição, de morte, de alianças políticas, de mentira. O lugar que era belo, que Deus criou, pós-queda, o retrato bíblico é que esse lugar agora é um lugar de sofrimento. É um local onde Jesus, no sofrimento do Getsemane, vai sofrer pelos nossos pecados, ali, agonizando, sabendo que viria à frente. Lá no livro de Apocalipse, esse jardim é completamente transformado, irmãos. Ele é restaurado. É o que eles chamam de novos céus e nova terra. Aquilo que o pecado fez destruiu, Deus, no final dos tempos, vai restaurar todas as coisas, irmãos. E nós estaremos no jardim com o Senhor para todo sempre. Amém, irmãos? Coisa linda, né, irmãos? Um dado interessante, onde vem essa ideia do Éden? Estou avançando aqui, de paraíso. Vem dos gregos. Por quê? A palavra lá do Éden, onde existiam também jardins, eram ligados a rituais de fim da vida ou pós-morte dos gregos. E a palavra Éden, no contexto grego, ela se chama paradeisos, de onde vem na nossa língua portuguesa a expressão paraíso. Por isso, muitas vezes, nós fazemos a ideia do Éden como lugar do paraíso. Não é um texto bíblico, vem dos gregos, que nós adotamos. Tá? Vem de lá.
No jardim, Deus fez brotar toda a variedade de plantas, ervas e árvores. Havia muitas árvores belas e frutíferas. O texto bíblico diz isso. Era um lugar, a vista era bom de se ver. Não faltava nada em sentido para o homem naquele lugar. Entre todas as árvores do jardim do Éden, duas receberam uma atenção especial. A árvore da vida, ou seja, da eternidade, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essas duas árvores têm um significado muito importante na narrativa bíblica. Deus, que mais na frente vai ficar esse próximo capítulo, fez um teste com o ser humano ao colocar essas árvores. Como eu falei, Deus queria que o homem obedecesse a ordem dada a ele, porque Deus falou com ele. Vocês viram isso aqui no texto, verso 16. Deu uma ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Tinham todas as árvores, todas, irmãos. Deus colocou pomares, coisas maravilhosas. O texto bíblico diz que tudo que Deus colocou no jardim era muito perfeito. Não faltava nada para ele naquele jardim. O que ele tinha que fazer? Era trabalhar, cultivar esse lugar e obedecer ao Senhor. E Deus é tão bom e misericordioso que Deus dá ordem para ele. Se Deus não falasse nada, seria um carrasco, né? Você fazer uma pegadinha, Deus maldoso, Deus nem falou que não podia fazer. Deus falou, irmão. Olha, no dia de toda a jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Como o homem poderia fazer distinção? Veja, capítulo 1, capítulo 2, Deus é o Criador das coisas, faz distinções do bem e do mal se ele não soubesse diferenciar, irmãos. Ele precisava passar por aquele teste de fazer a distinção daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que é ético, daquilo que não é, daquilo que é moral, daquilo que é imoral. De onde vem da raça humana esse critério que eu e você fazemos constantemente de certo ou errado? Vem de Deus, irmãos. Deus colocou esse negócio na gente. Onde vem a ética? Vem de Deus. Deus estabeleceu a ética dele e a sua moral para que o homem vivesse bem, desfrutasse dos deleites, dos prazeres, de acordo com a sua vontade. Mas o homem precisava entender e fazer essa distinção do certo ou errado. Deus não criou um robô, Manuel. Deus deu liberdade para que o homem pudesse fazer escolhas naquele momento. Após a queda, continuamos fazendo escolhas? Sim, mas agora, por causa da nossa natureza inclinada ao pecado, no que diz respeito às questões espirituais, fazemos escolhas de acordo com a nossa vontade, não mais com a vontade de Deus. Por isso que Paulo vai dizer que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Por isso que Paulo vai escrever em Romanos capítulo 3, do verso 9 ao 18, que a desgraça, o quão terrível é o pecado e como que nós somos inclinados ao pecado por causa da queda lá no Éden. Aqui não havia pecado, mas havia, um parênteses rápido aqui, no Éden, uma possibilidade real do mal. Porque senão Deus não colocaria no Éden duas opções: a árvore do conhecimento do bem e do mal. Bom, precisava fazer o teste. Ele sabe a história, ele não passou no teste. Mas lembre-se, faz um esforço de fazer a conexão do Antigo e do Novo Testamento. Paulo, em Romanos capítulo 5, depois você lê, do verso 12 ao verso 21, ele vai fazer a comparação entre os dois Adões. O primeiro Adão, esse aqui, ele cai, ele peca, ele desobedece à ordem de Deus. Logo, todos morrem em Adão.
Paulo vai descrever mais adiante, aí no capítulo 5 ainda, do segundo Adão. Quem é o segundo Adão, irmãos? Jesus. Ele foi tentado no deserto. Obedeceu o Senhor. Ele estava no jardim. Adão também estava no jardim. No jardim que Adão cai e peca, Jesus sai vitorioso, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. E por isso temos vida. No segundo Adão, é vitorioso. Em Cristo Jesus, nossos pecados são perdoados. Onde o primeiro Adão cai, o segundo Adão triunfa, obedece. A referência é o Pai. A referência que deveria ser Deus para Adão se tornou a referência ele mesmo. Ele se tornou a própria referência. E desobedeceu algo claro e nítido da ordem que Deus havia dado. E eu e você, por sermos filhos de Adão, caímos em pecado. Todos pecaram, diz o apóstolo Paulo. Não é isso? Todos pecaram. Todos são pecadores. E por isso faz muito sentido entendermos a beleza, a complexidade e a profundidade desses inícios aqui do livro de Gênesis, para que a gente possa fazer a compreensão adequada de todo o restante da Bíblia. Se não entender isso aqui bem, todo o resto fica complicado, irmãos. Veja a conexão de Antigo e Novo Testamento aqui. Avançando. Deus deu ao homem alimento para comer, proveniente das árvores do jardim. Deus também supriu o homem com o trabalho físico. Colocou Adão no jardim para o cultivar e o guardar, como diz o verso 15. O trabalho é uma bênção. Amém. Amém, irmão? Amém. Ô, glória. Vamos trabalhar, irmão. Vamos trabalhar, igreja. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. O que acontece após a queda é que o trabalho agora se torna algo mais enfadonho, difícil, pesado, porque é a maldição da qual recai sobre o trabalho. Não é o trabalho, é o trabalho que era algo prazeroso, porque fazíamos diante de Deus, agora se torna algo mais difícil, cansativo. Tem que acordar cedo, pegar trem cheio, não é? Abre a porta do metrô, está empurrado. Bem entra, empurrado, você é lançado dentro do trem do metrô. Aqui no Rio de Janeiro, os carros são roubados todo dia. Tem, aí para o trem, lotado. Então tem que chegar cedo, chega atrasado. Entende? É isso aí, irmão. O trabalho agora é esse jeito. Mas eu e você, com a mente de Cristo, podemos tornar o nosso trabalho uma vocação e fazer, como o apóstolo Paulo disse nas suas epístolas, fazer o trabalho não como se estivesse fazendo para os homens, mas fazendo como se estivesse prestando serviço a Deus. O trabalho também tem uma conotação religiosa. Inclusive a palavra profissão é conotação de religião. Quando eu e você nos convertemos, fazemos uma profissão de fé. Caminhando aqui. Não era um lugar especial, porque nele Deus se encontrava com o ser humano. O jardim só era especial, irmão, porque Deus estava lá. Todo local que eu e você estivermos só se torna maravilhoso, prazeroso, um deleite quando Deus está presente, irmãos. Pode ser o pior lugar que nós possamos pensar, mas quando o Senhor está conosco, aquele lugar muda. O prazer, o lugar, o Éden, o diferencial era a presença de Deus naquele lugar. Deus falava com o homem na viração do dia, diz o texto mais na frente. Deus andava pelo jardim, Deus tinha comunhão com o homem, irmãos. Esse era o diferencial do jardim.
Não é que o jardim é porque é bonito, porque tinha pomares, porque tinha isso, aquilo. Deus criou tudo maravilhosamente bem. Mas o grande diferencial, irmão, da narrativa bíblica do livro de Gênesis é a presença de Deus, irmãos. É isso que faz toda a diferença na nossa caminhada com Cristo. A narrativa bíblica, quando fala da criação do homem, dessa expressão de formar, é como se fosse um artesão moldando a sua obra. É um Deus que se envolve com as pessoas. É um Deus pessoal. É um Deus moral. É um Deus relacional que criou o homem e mais à frente a mulher. Quais são as aplicações para nós aqui, fechando? Primeiro, de acordo com a narrativa bíblica da criação, aqui detalhado do sexto dia do ser humano, em particular aqui do homem, nesse primeiro momento, é um Deus que não está inerte à parte daquilo que Ele criou. Deus não deu cordas com um relógio e deixou. E a gente fica gritando, Deus me ouve, Deus, e Deus. Aí não, o Deus que eu e você servimos é um Deus que intervém na nossa vida, irmãos. Que ouve a sua oração, que ouve o seu choro, que ouve o seu clamor, que estende a mão para te socorrer. Amém. Esse é o Deus revelado nas Escrituras para nós. Clame a Ele, porque Ele te ouve. Amém. Qual a outra aplicação diante desse texto? Viemos do pó, irmãos, e para lá vamos retornar. Qual a aplicação disso? No texto, vocês viram quantas pedras preciosas que existiam? Bidélio, né? Pedras riquíssimas. De tantas pedras maravilhosas, Deus escolheu o pó. Veja, não foi nem a terra, foi o pó da terra. Foi o pó. Quem gosta de química, física, a quantidade de elementos no corpo humano relacionados à terra é um negócio assustador. Quem quiser pesquisar, conversa com o professor de química. Bate um papo com ele. Quantidade de elementos que constituem o ser humano que estão na terra. Minério. Só um deles, só um. Água. E outros. Parar por aqui. O que significa disso aqui para nós? Né? Prática aqui que nós vemos do pó. Eu e você devemos ser mais humildes. Deus escolheu aquilo que era desprezível, mais simples, para nos criar, irmãos. E o texto bíblico diz que com isso, ainda assim, eu e você somos a coroa da criação. Isso é para a gente se orgulhar? Não, para a gente depender mais de Deus. Sabermos de quem e de onde nós viemos e para onde nós vamos. Outra aplicação. Deus estabeleceu leis morais para o homem, irmãos. Lá no Éden, aqui no texto bíblico, quando ele diz: colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, e disse: não coma, porque no dia que você comer, você vai morrer. Que morte é essa? Morte espiritual. Por quê? Nós sabemos, mais à frente, que quando eles comem, eles não morrem imediatamente. Quando Deus mentiu, Deus enganou eles? Não. É a separação de Deus, que é a pior morte que pode acontecer na vida do ser humano. E foi essa morte da qual Jesus veio para desfazer, irmãos, na cruz do Calvário. Ele veio nos reconciliar com Deus o Pai e nos dar vida. As Escrituras nos contam que o Filho de Deus começou seus sofrimentos em um jardim e os terminou em um jardim. É uma demonstração clara da sabedoria de Deus, irmãos.
Jesus é o segundo Adão, do qual vai desfazer a desobediência, o erro que o primeiro Adão fez. Num jardim, todos morreram. Isso é o apóstolo Paulo. Lá em Romanos, não um jardim, mas falando de Adão. Num jardim, eu e você recebemos vida. Por isso estamos aqui nessa manhã. Feche seus olhos.